Oi pessoal, tá tudo bem com vocês? Essa semana eu tive duas conversas bem interessantes. Uma hoje, né, e que me fez refletir muito e eu quis anotar as reflexões dessa conversa. E uma ontem, né? Vou começar com a conversa de hoje. A conversa foi em cima do mieloma, como que foi o diagnóstico, o que eu sentia, quais sintomas que eu tinha, que a gente já andou conversando sobre isso em alguns vídeos atrás. E eu comentei assim, mas eu considero que o mieloma me trouxe muitas coisas boas pra minha vida. E isso também eu já sempre venho falando sobre isso, né? Que o mieloma trouxe muitas reflexões e mudou minha vida para melhor, né? E aí hoje eu resolvi escrever, né? Falei, vamos escrever as conquistas que o mieloma trouxe na minha vida. Quando a gente materializa no papel e sai da mente, né, aquelas ideias, aquilo se fortalece mais. E eu quis anotar, né? E aí eu comecei meio por ordem cronológica, né? E a primeira, por isso que eu tô olhando aqui para ler, tá? A primeira conquista foi a questões relacionadas aos recursos financeiros, né? Eu comecei a criar recursos para poder administrar melhor os meus recursos financeiros, né? E que para mim sempre foi muito importante ser produtiva financeiramente e quantificar melhor para mim avaliar como estava a minha produção, né? Então, foi a minha primeira conquista, né? A segunda grande conquista que eu considero foi a dieta vegetariana. Me tornar vegetariana. A terceira grande conquista foi a minha religiosidade. Já deu para perceber que eu sou, vamos dizer assim, bem ecumênica, né? Mas eu consegui, inclusive, assumir isso, essa questão de ser ecumênica, né? Eu sou cristã, sigo dois grupos religiosos que eu me sinto muito bem nesses locais, né? Que é o Centro Espírita, eu frequento o Semeador aqui na minha cidade e frequento uma igreja evangélica, que é a Igreja Sal da Terra, que eu amo muito frequentar esses dois lugares. São os dois lugares para mim muito importantes, que eu tenho um amor e muita gratidão a eles. Comecei pelo Centro Espírita e depois, uns 2 anos depois, veio a Igreja Sal da Terra para minha vida, ela entrou na minha vida. Mas ainda assim, eu gosto muito de estudar, de conhecer outras religiões e é o que eu estou vindo em busca nos últimos tempos, porque eu sempre achei importante a gente valorizar as outras crenças. Eu sempre acreditei que o Deus, nosso Pai, na sua grande perfeição, ele vai levar os ensinamentos dele de acordo com cada cultura. É o mesmo ensinamento, mas ele respeita o grau de evolução, o grau de desenvolvimento, a forma de você ver o mundo, né? De cada época e de cada povo, né? Não querendo dizer que... E não existe aquela que é mais ou menos evoluída, não existe aquele povo que é mais ou menos evoluído e uma religião melhor do que a outra. Existe aquela que faz sentido por um povo, que faz sentido para um povo, e aquela mensagem vai chegar e aquilo vai levar aquele povo a se conectar com o nosso Pai, o nosso Criador. Então, cada dia mais um dos meus objetivos, né, é conhecer mais sobre as outras religiões para entender a forma de agir, a forma das pessoas verem o mundo, a forma deles cultuarem Deus, a forma deles, para mim, entender os ritos que eles têm, e sempre com muito respeito, muito amor, sem julgamentos, né, mas sim com olhar de entendimento. Né? É uma bandeira que eu sempre
levei, que eu sempre tive, mas eu nunca fui atrás, né? Agora, o mieloma múltiplo me deu aquela cutucada e vai atrás, né? Deu aquela balançada e eu comecei a ir atrás. Então, além, não só em cima de ir atrás da minha religiosidade, hoje eu vou atrás de entender mais as outras formas de religião, as outras religiosidades, né? O trabalho voluntário, que durante um tempo, né, eu fiquei afastado do trabalho clínico, com retorno financeiro, mas eu estive, de certa forma, através de uma das instituições que eu frequento, com trabalho voluntário, que era um grande sonho desde a minha adolescência, e eu sempre fiquei esperando o momento disso acontecer. E esse momento aconteceu com a chegada do mieloma múltiplo. Foi a hora que eu falei assim, acorda bem, acorda, porque você tem vontade de fazer e você não vai atrás. Então você vai esperar morrer para depois chegar lá no seu destino, né? No seu lugar de origem, e vai falar assim, eu sempre quis, mas eu nunca trabalhei, nunca fiz nada, porque não chegou a hora. Então vai atrás. Então eu comecei, eu não tive esse tempo todo afastado completamente da nutrição, tive um tempo, sim, realmente totalmente afastada, e depois eu fui retomando aos poucos através do trabalho voluntário, tanto com o meu trabalho, né, como o meu trabalho de nutricionista, como com os meus hobbies, como o crochê, né? Então, de vez em quando, eu tô pegando uma ou outra coisa para fazer dentro dessa questão do trabalho voluntário, que era um sonho e eu não saía do lugar. Então, o mieloma múltiplo fez eu sair do lugar que eu estava. Mais uma conquista. Outra grande conquista foi a busca pelo conhecimento, mas vou dizer aqui entre aspas, ou não, para alguns entre aspas, ou não sei, do conhecimento alternativo, da medicina alternativa. E começou com a yoga uns dias antes de descobrir que eu estava doente. E a yoga me despertou pelo Ayurveda, que eu comecei esse ano e estou apaixonando. E aí entra a medicina quântica, eu não sabia que os dois comunicavam, pode-se dizer que é a mesma coisa, pelo que eu estou entendendo, pelo livro, a cura quântica. E o coaching. E tem também as constelações familiares, o pensamento complexo sistêmico, agora a nova medicina germânica. Então, foi surgindo, eu fui buscando conhecimentos que eu nem imaginava que existia e conhecimentos que eu tinha realmente preconceito, né? Então, o coach começou um pouco antes do mieloma múltiplo, de descobrir o mieloma múltiplo na minha vida, e ele foi muito importante para mim no meu processo de tratamento, o que eu conheci, o contato que eu tive desse conhecimento, do contato inicial do coach. Eu já andei falando isso aqui em outros momentos. A yoga, agora a Ayurveda, agora depois o pensamento complexo sistêmico e agora a nova medicina germânica, né, que a nova medicina germânica era o único que eu nunca tinha ouvido falar. Os outros eu já tinha ouvido e tinha um preconceito sobre eles. Outra coisa são os cursos, né, que eu sou inquieta, né, eu gosto de conhecer, de explorar o universo, as várias áreas de conhecimento, então meus cursos diversos, né, que são conquistas que veio com o mieloma múltiplo, aquela coisa, né, a ampulheta, a imagem da ampulheta, né, minha ampulheta virou e meu tempo tá passando, essa é a ideia. E se o tempo tá passando, mas gente, não é só o meu, é de todos nós está passando, né? A gente tem data, a gente tem a data da chegada e a data da partida. E de vez em quando a gente recebe um cutucão, tipo, a data da partida tá chegando. Que pode estar ou não sei. Mas foi um despertar, foi aquela coisa do anjo da morte que eu já falei algumas vezes, ele bateu na porta e aí, você vai ficar parada? O tanto de coisa que você quer conhecer e você tá esperando o momento, só tá na vontade e não tá na ação. Vamos agir? Então, a busca dos cursos todos. E aí uma outra grande conquista, que o período de tratamento ele é riquíssimo para isso, a gente descobre que a gente tem e a gente precisa de um tempo para nós. E aí aquele momento que a gente tira para nós, por exemplo, de exercício físico, que a gente tira só para nós, a gente descobre que
tá tudo bem, é normal. É isso mesmo, a gente tem o direito e a gente precisa de um tempo só para nós, né? E não tem nada de errado nisso. É necessário a gente ter um tempo só para nós. E esse tempo só para nós é diário. É diário. Então a gente tem um tempo para nós, ter um tempo com Deus, ter um tempo com o trabalho, ter um tempo com a família, né? O tempo para nós, de certa muitos deles, ou para mim, dentro do tempo que eu tiro para mim, parte desse tempo é meu tempo com Deus, meu tempo de oração. Parte dele é o meu tempo de exercício físico, parte dele é meu tempo de estudo, meu tempo de leitura, meu tempo de hobby, né? Então tudo isso eu coloco, faz parte do meu tempo com Deus, comigo e com Deus, né? Então assim, muitas das vezes eu tô no meu hobby da costura e ouvindo uma oração, ouvindo uma música que me conecta, né? Com essa fonte de luz, de energia maior com o nosso Pai, com o nosso Criador. E aí eu busco também cuidar do meu corpo, né? E do meu intelecto, vamos dizer assim, né? Porque o meu cuidar da alma tá principalmente com essa conexão com o nosso Pai. A outra conversa é o normal, né? O que é ter uma vida normal? Foi a conversa de ontem. Eu queria ter uma vida normal. Ter uma vida normal pra mim hoje é poder ter esse tempo pra mim, é poder voltar a fazer exercício na frequência que eu fazia antes, é cuidar das minhas plantas. Hoje eu planto, essa semana teve o dia da jardinagem, que eu mesmo fui plantar. Aqui essas plantas aqui estão deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Estão numa escadinha que eu que pintei, eu que vernizei ela, né? Então, fazer o meu trabalho manual que me relaxa, é poder ter meus momentos com os meus amigos, né? Além, é claro, da família, né? Então, porque a gente passa por uma fase que a gente não tem contato com amigos, a gente tem um contato muito restrito, um contato de isolamento muito grande. Então, e que a gente fica limitado à nossa família. Então, essa é uma das conquistas. É sentir o melhor com o meu corpo, né? É ver a beleza em onde a gente não via antes. É o meu normal, é ter a vida normal. Tá, é sentir de vez em quando umas dores, Mas essas dores, mesmo com essas dores, eu não posso falar muito porque as minhas dores são leves. E eu sei que de muitas pessoas não são leves como a minha. Mas essas dores são uma lembrança de que a vida continua e que a vida é bela, né? E independente ou não de estar tomando medicação, qual medicação que seja, qual frequência que seja, se é uma, se é duas, se são várias, mas que eu tenha um mínimo de qualidade de vida, que é dormir bem, acordar mais descansada, conseguir acordar mais descansada, acordar com o corpo mais disposto, conseguir tomar café com a minha família, conseguir levar meus filhos para a escola, voltar a estudar, voltar a trabalhar, mesmo que seja um trabalho diferente daquele que eu tinha, né? Um trabalho, mesmo que seja num rendimento e numa produtividade menor do que eu tinha. Esse é o meu normal, né? E é um normal diferente do que eu tinha antes, mas é um normal muito melhor. Então esse é o meu normal, né? E qual é o seu normal? Quais são o que você aprendeu e o que as suas dores trouxe de melhor para a sua vida? Se a gente vasculhar, a gente acha, né? As coisas boas das nossas dores. Então, põe no papel, anota para você o que a dor trouxe de melhor para sua vida. Qual seria o seu normal? Quais são as conquistas que você quer ter quando acabar o seu processo de dor? Ou quando aliviar muito o seu processo de dor?
Hoje eu peguei de novo, só por hoje, para ler antes de fazer o vídeo. E a mensagem que meu olho bateu escolhendo foi: só por hoje quero deixar-me contagiar pela magia do viver. Quero ser menos racional e mais afetivo. Ser mais contemplativo e menos racional. Quero cultivar atitudes internas que me levem ao cerne de cada oportunidade que a vida proporciona. Desejo mergulhar na sutileza e na beleza que é viver com sentido. O amor não usa relógio. As atitudes de vida não têm endereço. Os valores não marcam encontros. Os gestos são uma dança constante. O carinho é uma sincronia. A carícia é um rito. O coração, uma orquestra. Um hino, um palco e um sonho em movimento. Canísio Maia. Gente, não existe coincidências, né? Eu acho que esse texto que caiu de paraquedas aqui na leitura de hoje tem tudo a ver com o que eu estava falando antes, né? E eu tinha planejado o que falar, o que começar a compartilhar com vocês antes da leitura. A primeira coisa que eu fiz foi assim que eu cheguei da minha aula de musculação, né? Eu escutei o Instituto Ricardo Mello, hoje deu para escutar o Evangelho no Lar. E durante o Evangelho me veio a vontade de falar das conquistas, que foi a conversa que eu tinha tido no começo da manhã hoje. E aí eu anotei aqui no meu caderno, não vai dar para... Esse caderno é difícil de virar. Eu anotei no caderno aqui as conquistas, e ontem eu tinha pensado em falar sobre o normal e não sobre o livro A Cura Quântica. E é isso, nada acontece por acaso, nem às vezes uma leitura. Eu acho que essa leitura veio muito para falar, não, é isso que é para você falar mesmo, para você conversar. Veio muito de encontro com a minha proposta que eu tinha pra gente conversar hoje, pra mim compartilhar, né? E é isso. Fiquem com Deus, muito amor, muita fé, muita confiança e a certeza de que a vida é bela, vale a pena viver. Vale a pena se deixar contagiar pela magia do viver, por mais desafiante que alguns momentos se apresentam para nós. Fiquem com Deus, muita gratidão. Namastê.